A verdade sobre o dízimo. Observação: sugerimos aos amados em Cristo, a ler o texto até o fim, de preferência acompanhado da sua Bíblia, para que tenham um fundamento bíblico para formar uma opinião. O que é dízimo? Imediatamente você poderá imaginar 10% dos meus rendimentos para os cofres da igreja. Mas, será que Deus ainda exige que pratiquemos alguma ordenança da lei do Antigo Testamento da qual foi instituído o dízimo, mesmo depois do sacrifício do Senhor Jesus para remir o homem do pecado? Vamos conhecer a verdade que envolve esse mito chamado dízimo, o qual está sendo levado aos fiéis de forma desvirtuada, por muitos pregadores. Porém, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à consulta aos dicionários da língua portuguesa, sobre o nosso assunto dízimo, a 10ª parte. Dízimo, contribuição ou imposto equivalente à 10ª parte dos rendimentos. Como podemos observar, dízimo é a 10ª parte de qualquer coisa menos dos seus rendimentos. Porque a fração equivalente a 10% dos rendimentos chama-se dízima. Por que então os pregadores pedem dízimo? A confusão começa por aí, porque na lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolida, Hebreus 7, 12, 18, 19, o dízimo nunca foi dinheiro para os cofres das igrejas. Os dízimos aos levitas eram 10% das colheitas dos grãos, dos frutos das árvores e da procriação de animais que nasciam no campo em um determinado período. Resumindo, o dízimo era alimento destinado a suprir as necessidades dos levitas que não tinham parte nem herança na terra prometida. Vejamos Deuteronômio 14, 24, 27. Quando o lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, for tão longe que não os possa levar, vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus e compre tudo o que a tua alma desejar, e come ali perante o Senhor teu Deus, e alegre tu e tua casa. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas e não tem parte nem herança contigo. Considere a profundidade do texto bíblico, onde o Senhor evidencia que, se o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para levar o seu dízimo, for tão longe que não os possa levar, ele instruiu que o seu dízimo deveria ser vendido, e o dinheiro atado na tua mão. Observe que não é na mão de nenhuma outra pessoa, ir ao lugar que escolheu o Senhor, e comprar o que a tua alma desejar, para ali fazer habitar o nome do Senhor Deus. Portanto, amados, se dízimo fosse dinheiro, o Senhor não iria mandar vender o que já era espécie. O dízimo na lei de Moisés nunca foi oferecido da forma como está sendo feito hoje, porque o dízimo foi destinado para suprir as necessidades dos levitas, mas hoje, não há mais a personagem representativa do levita entre nós. Porém, alguém poderá apontar para Malaquias 3, 10, tentando justificar que fora ordenado ao dízimo ser levado para a casa do tesouro. No entanto, se meditarmos nos livros de 2 Crônicas 35, 12 e Neemias 12, 44, 47, vamos entender melhor o porquê Malaquias mandou levar o dízimo à casa do tesouro. Disse o Senhor para que haja mantimento na minha casa. E o que é mantimento? Aquilo que mantém, provisão, sustento, comida, dispêndio, gênero alimentício, etc. Leia o estudo a revelação do capítulo 3 de Malaquias para discernimento espiritual sobre a palavra do Senhor. Texto. Ainda em 2 Crônicas 31, 13, 19, a lei menciona que o dízimo era partilhado às comunidades dos levitas que trabalhavam nas tendas das congregações, segundo o ministério que cada um recebera do Senhor. Hoje o dízimo está sendo direcionado para o líder ou para o dono da igreja, como também a cúpula de organizações religiosas, onde ninguém mais sabe a que fim se destina esse montante. Enfim, o dízimo não foi criado para assalariar o dirigente da igreja ou para prover as despesas pessoais desses, nem tampouco para realizar obras missionárias ou para construir templos. Os dízimos antes da lei. O dízimo de Abraão. Gênesis 14, 18, 20. Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra ao rei Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E foi por ele abençoado. O dízimo de Jacó. Gênesis 28, 20, 22. Jacó fez um voto ao Senhor, prometendo dizimar tudo, quanto ganhasse, se em sua jornada fosse por ele protegido e abençoado. Em ambos acontecimentos, não há registro na palavra que tenha havido ordenanças para que se dizimassem. Especificamente nesses casos, os dízimos foram oferecidos de forma voluntária, espontânea, ou por voto, em retribuição e agradecimento, honra e glória ao Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas e pelas vitórias conquistadas. Assim sendo, hoje não se pode tomar como exemplo os dízimos de Abraão e Jacó, como fundamento para implantá-los como regra geral de doutrina na igreja, com o propósito de receber bênçãos e salvação, em nome de uma lei que fora por Cristo abolida. O dízimo pela lei. Números 18, 21, 26. O pagamento do dízimo foi ordenado pela lei do Antigo Testamento. E tinha caráter de caridade, pois a sua principal finalidade era suprir as necessidades dos levitas que não tinham parte nem herança na terra prometida, e também dos estrangeiros, órfãos e viúvas.
Deuteronômio 14:29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Está na palavra, o dízimo foi criado por Deus, com a finalidade exclusiva de caridade aos necessitados, hoje é empregado para outros fins, diverso daquele que o Senhor ordenou. Mas, ainda que os dirigentes das igrejas revertessem todo o tributo dos dízimos e ofertas em obras sociais, ainda não estavam em conformidade com a palavra do Senhor, pois além do dízimo ter sido abolido Hebreus 7:5-12, a caridade ou o amor ao próximo, é algo muito profundo, é individual e intransferível, é uma obra entre você e o Senhor teu Deus. Mateus 6:1-4. Outro detalhe interessante que precisamos conhecer, quando o dízimo foi instituído pela Lei Números 18:20-24 com a finalidade de manter os filhos de Levi que administravam o ministério nas tendas das congregações, os quais não receberam parte nem herança na terra prometida, Números 18:24b, o Senhor declarou que os filhos de Levi não teriam nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Como também fora ordenado às demais tribos de Israel, que dizimassem aos levitas, o necessário para a manutenção cotidiana, porque não possuíam nenhuma herdade. Hoje, a situação está ao revés da palavra, os trabalhadores, a maioria deles assalariados, ofertam o dízimo para os que vivem sem trabalhar, em abundância de bens. O dízimo no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Marcos 16:15-16, disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Observem que o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho, para que, crendo, recebamos a salvação. 1 Coríntios 15:1-2. Esse foi o propósito do Senhor ao oferecer o seu sangue em sacrifício vivo. E onde está a ordenança para o dízimo, senão no Antigo Testamento? Porque então o homem persiste em pregar e manter as ordenanças da lei, as quais foram por Cristo abolidas. Pregar a velha aliança é exumar uma lei sucumbida e mutilar o Evangelho de Cristo, sobrecarregando as ovelhas do pesado fardo que Cristo levou sobre si. No Evangelho de Cristo ele nos ensina a fazer caridade, nos ensina a orar, a jejuar. Mateus 6:1-18, e uma infinidade de outros ensinamentos, porém nas duas únicas vezes que ele referiu-se aos dízimos, foi com censura. Vejamos Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Alguém poderá considerar que Jesus ordenou que se dizimássemos, porque ele disse: deveis fazer estas coisas. Vamos buscar o entendimento espiritual na palavra do Mestre. Jesus era um judeu, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Portanto, viveu Jesus na tutela da lei de Moisés, reconhecendo-a, e disse dessa forma, pela responsabilidade de cumprir a lei. Vejamos Mateus 5:17-18. Disse Jesus: Não cuideis que vim abolir a lei e os profetas, mas vim para cumpri-la, e nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E verdadeiramente ele cumpriu a lei. Foi circuncidado aos 8 dias, foi apresentado na sinagoga. Lucas 2:21-24, assumiu o seu sacerdócio aos 30 anos. Lucas 3:23, Números 4:43-47, curou o leproso e depois o mandou apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou. Mateus 8:4. Levíticos 14:1, e cumpriu outras formalidades cerimoniais da lei. Porém, quando Cristo rendeu o seu espírito a Deus. Mateus 27:50-51, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, então passamos a viver pela graça do Senhor Jesus, encerrando-se ali toda a ordenança da lei de Moisés, sendo introduzido o Novo Testamento, o Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. O que precisamos entender de vez por todas, que Cristo não veio a ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Ele disse: um novo mandamento vos dou. João 13:34. E, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Em Mateus 5:20 disse Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Observem que o Senhor Jesus Cristo mandou justamente os escribas e fariseus, os quais o Senhor sempre os tratava por hipócritas, falsos que cumprissem a lei de Moisés, lei que ordenava o dízimo. Nós, porém, para herdarmos o reino dos céus, não podemos de forma alguma voltar no ritual da lei mosaica como